Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós daremos continuidade ao conteúdo que trata sobre os primeiros habitantes da América, com destaque para a pré-história brasileira. Como dito na aula anterior, as explicações dão de que os povos chegaram aqui por volta de 12 mil anos, pelo Estreito de Bering ou até pelo Oceano Pacífico, e é em terras brasileiras que até então foram encontrados os fósseis mais antigos de toda a América. E como eram os primeiros habitantes do Brasil? Durante muito tempo acreditavam que eram os indígenas, porém pesquisas arqueológicas têm mostrado que antes dos indígenas, outros povos viveram em território brasileiro. Como dito, então entre os fósseis mais antigos de humanos encontrados na América, até o presente momento, estão aqueles que foram encontrados em território brasileiro. É a partir do século XIX que vai ser estudado o material encontrado no território brasileiro, né? Esse estudo vai se iniciar com um naturalista dinamarquês chamado Peter Lund. É ele que vai encontrar os primeiros fósseis em território brasileiro. Então, o Peter Lund, por volta de 1834, entre 1834 a 1843, ele vai encontrar um número considerável de fósseis lá na gruta de Sumidouro, na região de Lagoa Santa, no atual estado de Minas Gerais. Naquele período, ele encontrou fósseis de cerca de 30 crianças, entre crianças e adultos, pré-históricos. A partir de estudos, calcula-se que esses fósseis tenham mais ou menos 12 mil anos, mas é só no ano de 1970, nessa mesma região, que outros pesquisadores vão encontrar uma grande quantidade de fósseis que dá-se conta de que esses povos tenham vivido aqui por volta de 15 mil anos. Esses fósseis, a partir dos estudos, remontam que houve seres humanos habitantes aqui até 15 mil anos. Esse sítio arqueológico, essa região de Lagoa Santa, é o maior sítio arqueológico com material ósseo humano no interior brasileiro. Na verdade, é onde se tem a maior coleção de esqueletos humanos de todo o continente americano, de toda a América. É importante lembrar que os sítios arqueológicos, e há material ósseo humano, há fóssil humano, e há aqueles sítios arqueológicos que não há ósseo humano, que não há fóssil humano, há outro tipo de fósseis. No caso de Lagoa Santa, é um sítio arqueológico onde se encontra a maior coleção de esqueletos humanos de toda a América. E como eram esses habitantes da região de Lagoa Santa, né? Então, a partir de análise desses fósseis, né? A partir de estudos, os estudos vão revelar que esses indivíduos que habitavam a região de Lagoa Santa eram indivíduos que tinham estatura baixa, cabeça alongada e abrigavam-se em grutas dessa região. A prova disso é nessas grutas, esses povos, esses primeiros habitantes, eles deixaram registro de pinturas rupestres. Pinturas rupestres são aquelas pinturas que se encontram em rocha, nas cavernas, que geralmente essas pinturas, elas representam figuras humanas, muitas vezes figuras humanas, e figura de outros animais, né? Então, essas pinturas, elas mostram que essa região foi habitada. E esse povo que habitou essa região de Lagoa Santa apresentava essas características, né? De estatura baixa, cabeça alongada, né? E geralmente vivia também pouco tempo, tinha uma expectativa de vida bem curta. Porém, as pesquisas, como já dito na aula anterior, as pesquisas mais recente, principalmente as pesquisas da arqueóloga brasileira Niede Guidon, né, a partir da Serra da Capivara, lá na região de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. As pesquisas lideradas, coordenadas pela Niede Guidon, demonstraram que os primeiros povoadores viveram há mais tempo em território brasileiro. Então, a Niede Guidon sugeriu que homens e mulheres pré-históricos habitavam essas regiões que hoje faz parte do Brasil, que o Brasil atual, viveram aproximadamente
50 mil anos, né? Então essas são as pesquisas que a Nied Guidon apresentou para demonstrar em quanto tempo esses povos chegaram em território brasileiro. Então, vale lembrar aqui que a Nied Guidon, até hoje ela não conseguiu encontrar ósseo humano na região da Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, né? O que a Nied Guidon ela encontrou foi restos de fogueiras, pedra lascada, carvão, né? E é por conta de não ter encontrado muito fóssil humano que as suas pesquisas têm sido contestadas por parte da comunidade científica, né? Então, para Nied Guidon, os habitantes da Serra da Capivara, lá de São Raimundo Nonato, eram formados por comunidades de caçadores-coletores, né? Também abrigavam-se em grutas. Esses povos tinham o domínio do fogo, assim como também sabiam construir instrumentos de pedra, né? Então, os estudos de Nied Guidon apontam para essas características desses povos da Serra da Capivara, né? Mas como já dito na aula anterior e voltamos a repetir, outros cientistas de imediato não aceitaram as provas apresentadas pela Nied Guidon. Eles tentaram refutar suas pesquisas dizendo que o carvão encontrado pela Nied Guidon poderia ter sido produzido por incêndios naturais, incêndios florestais, e que a lascas de pedra poderia ter sido resultado do esfacelamento de rochas, ou que esses fenômenos teriam sido, esses materiais teriam sido resultados de fenômenos naturais e não da ação humana. Então, a Nied Guidon ela apresentou esse estudo, demonstrando que povos viveram ali, povos no território brasileiro viveram até 50 mil anos atrás, mas a comunidade científica não aceitou, pelo menos diverge da Nied Guidon. Apesar de haver essa divergência entre a comunidade científica, no ano de 2006, né, o cientista francês Eric Boedard, ele vai, a partir de estudo, ele vai comprovar que os artefatos que a Nied Guidon encontrou, que a arqueóloga brasileira encontrou na região de São Raimundo Nonato, de fato eram materiais produzidos por seres humanos que ali viveram. Para Eric Boedard, esses materiais encontrados pela Nied Guidon, que a partir do ano de 2006 ele provou que eram materiais humanos, ele demonstrou também que esses povos viveram entre 33 mil e 58 mil anos atrás, né? Então, a partir da demonstração do cientista francês, a tese de Nied Guidon ela vai ganhar força na comunidade internacional, provando que a presença humana na América é bem mais antiga do que se imaginava. Mesmo com a demonstração do cientista francês, mesmo assim, parte da comunidade científica ainda mantém uma certa desconfiança com relação a esses artefatos encontrados pela Nied Guidon. Quanto ao povo de Lagoa Santa, quanto a esses povos que viveram na região de Lagoa Santa, estudos feitos a partir dos esqueletos encontrados nessa região, foi possível, na verdade, afirmar que viveram entre 8 mil e 4 mil anos antes de Cristo, que esse povo de Lagoa Santa era um povo, característica que apresentava uma estatura baixa, era um povo magro, que se alimentava de pequenos animais, frutos, peixes e caramujos grandes que viviam nos rios. Esse povo de Lagoa Santa tinha uma expectativa de vida muito baixa, geralmente conseguiam atingir 30 anos de idade. As crianças dessa região morriam muito cedo. Então essas eram algumas características desses povos que habitavam a região de Lagoa Santa, no atual estado de Minas Gerais. Então eram povos que era baixo, era magro, se alimentava de pequenos animais, de frutos, de peixe e tinha uma expectativa de vida que não chegava a atingir 30 anos de idade. Isso aí é o que demonstra os estudos arqueológicos sobre essa pré-história brasileira. E como é que viviam esses povos, né? Bom, os vestígios arqueológicos, que são essas fontes que permitem se fazer os estudos, apresentam alguns aspectos do modo de vida desses povos. Então, esses povos que habitavam o território brasileiro, eles eram caçadores-coletores, como já dito, né? Viviam da caça, da pesca e, obviamente, da coleta. Não praticavam agricultura, chegaram a desenvolver a técnica da confecção de instrumentos de pedra,
assim como de ossos de animais. Desses ossos foram encontrados pontas de lança, agulhas, facas, anzóis, raspadores. Esses são alguns objetos que já foram encontrados, né, e que demonstram o modo de vida desses habitantes do atual território brasileiro. Entre alguns instrumentos, algumas armas de caça que foram desenvolvidas nesse período por esses povos, destaca-se o arco e a flecha, que geralmente era utilizado para capturar animais mais rápidos, como aves e alguns mamíferos, a exemplo do veado. E o outro instrumento que é bem remoto, que é utilizado até nos dias de hoje, é a boleadeira, que é um artefato que consiste no uso de 2 ou 3 bolas de pedra amarradas por um cordão de couro. Esse instrumento ele era utilizado para abater animais maiores, né? Geralmente essa boleadeira era lançada sobre as patas dos animais e derrubá-los, né? Até hoje, como dito, essas boleadeiras elas são utilizadas por campeiros gaúchos. Porém, é um instrumento que foi inventado pelos povos pré-históricos do território brasileiro, né? Aí nós estamos falando de 8.000, 5.000, 6.000 anos atrás. Além desses povos, desses vestígios que indicam a presença humana na região de Lagoa Santa, na região de São Raimundo Nonato, lá no estado do Piauí, há também os povos dos sambaquis, são povos que viveram na parte litorânea do território brasileiro. Não viveram no interior, como os de Lagoa Santa, que viviam no interior do território, enquanto os povos dos sambaquis viviam no litoral, né? Então, por volta de 6.000 anos atrás, né, um pouco mais disso, o mar ele começou a subir até o nível em que se encontra hoje. Então, desde esse período, desde essa época, o litoral do Brasil, que vai do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, começa a ser ocupado por povos que viviam dos recursos que o mar oferecia. Esses povos que tinham como fonte de alimentos produtos do mar, esses povos foram chamados de homens das conchas ou povos dos sambaquis, né? E o que é sambaqui? Na verdade, sambaqui é uma espécie de montanha, é um acúmulo de conchas, de moluscos, restos de animais como peixes e aves que é colocado num determinado lugar e a partir daí acaba se formando uma montanha desses materiais. E isso com o tempo foi denominado pelos pesquisadores de montanha de Sambaqui, e os povos que viveram nessa região foram chamados de povos dos sambaquis. Esses povos, embora caçassem, né, pequenos animais e coletassem alimentos vegetais, como coquinhos, porém a dieta principal desses habitantes, né, do litoral era constituída por peixes e, obviamente, pelos moluscos e crustáceos encontrados no mar, né, que o mar podia oferecer, como já dito. Uma diferença desses povos dos sambaquis com os povos que habitavam o interior do território é que nessa região dos sambaquis a alimentação era muito farta, que esses povos não precisavam mudar de lugar, não precisavam migrar de um lugar para outro, né? Diferentemente dos povos do interior, que com a escassez de alimento em determinado local, eles eram obrigados a buscar um outro local em busca de alimentação. Já os povos do Sambaqui era bem diferente, a abundância de alimentação era muito grande e eles não precisavam mudar. O que acontecia, eles geralmente buscavam naquela mesma região um local mais alto, próximo de um rio de água doce, enfim, era isso que os povos de Sambaqui buscavam, mas não precisavam migrar. Era um povo que a gente pode dizer que, enquanto os povos do interior eram povos nômades, os povos dos Sambaquis eram povos seminômades, era quase nômade, mas não necessariamente nômade, por conta dessa farta alimentação que era encontrada na região. Como dito, por conta do local onde os povos dos Sambaquis se estabeleciam, eram ricos em alimentos, né, e não precisavam mudar de local, eles geralmente procuravam um local elevado, próximo de água doce, né? Encontrando esse local elevado e próximo de água doce, ali os povos do Sambaqui se estabeleciam. E uma vez fixados nesse local, eles levavam essas conchas, que eles recolhiam à beira do mar,
abriam usando o fogo e comiam os moluscos. Essas conchas vazias eles iam deixando naquele local, e com o tempo essas conchas iam se acumulando, e com o passar do tempo essas conchas elas iam formando essas montanhas de conchas, e sobre essas montanhas de conchas ali eles construíam suas cabanas, dentro das quais eles enterravam seus mortos, né? São essas montanhas que nós chamamos de sambaquis, né? Geralmente costumeiramente chamado, o pescador chama de montanha dos sambaquis, né? O que a gente pode observar é que uma vez que os povos dos sambaquis, eles utilizavam essas montanhas, utilizavam os sambaquis para enterrar seus mortos, geralmente seus objetos pessoais como enfeites, utensílios e armas, isso pressupõe, isso indica que esses povos dos sambaquis, eles já existiam uma preocupação religiosa com a morte. Ou seja, eles não enterravam seus mortos em qualquer lugar, né? Então, isso demonstra que com esse ritual, os povos dos sambaquis, eles tinham essa preocupação com a morte e voltado para um aspecto religioso, né? Vale lembrar que os maiores sambaquis brasileiros, eles estão no estado de Santa Catarina, se encontram no estado de Santa Catarina. Certo? Então, quem eram esses povos sambaquis? Foram povos que habitavam o litoral brasileiro, mais especificamente ali com predominância entre o litoral do Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, tendo uma predominância muito grande no atual estado de Santa Catarina. Ali são encontrados os maiores sambaquis brasileiros. E a gente pode se perguntar como esses povos desapareceram. Estudos indicam que eles podem ter sido aculturados, ou seja, com a predominância dos povos tupis, esses povos dos sambaquis tenham se adaptado a uma nova cultura, né? E o que a gente chama de aculturação, ou seja, os povos dos sambaquis foram aculturados pela cultura dos povos tupis, né? A partir desse processo de aculturação, de adaptação a uma cultura nova, eles foram desaparecendo. Mas o que restou foi exatamente esses vestígios da sua presença no litoral brasileiro, que é demonstrado por essas montanhas de sambaquis, ou seja, essas montanhas de conchas. Esse era o nosso encontro de hoje, falar dessa pré-história brasileira, que trata dos primeiros habitantes que aqui chegaram, os fósseis encontrados em São Raimundo Nonato, no Piauí, fósseis encontrados no sítio arqueológico de Lagoa Santa, que demonstra o tempo que esses povos chegaram em território brasileiro, assim como falar dos povos dos sambaquis que habitavam o litoral brasileiro por volta de 6.000 anos atrás, certo? Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.